Como eu estava dizendo, então a gente vai falar de Banco Master porque o banco fez transações comerciais de ao menos 11 milhões de reais com uma empresa que tem como sócia a Boni de Bonilha. Quem é Boni de Bonilha? Ela é nora do senador petista Jacques Wagner, que é da Bahia e é líder do governo no Senado. Quem trouxe essa apuração foi a Milena Teixeira, que é colunista aqui no Metrópolis. A Milena informa que a BK Financeira firmou contratos com o Master em 2022. A Boni, ela é florista, formada em Direito e também estudante de Psicologia. Segundo os registros, a empresa foi contratada para prospectar operações de crédito consignado. A Boni, ela é casada com Eduardo Sodré, que vem a ser o enteado do senador e secretário de Meio Ambiente lá da Bahia, e tem como sócio o advogado Moisés Dantas, que confirmou as operações para o Master. Moisés Dantas, ele afirma o seguinte, abre aspas, somos sócios desde 2022 e o serviço prestado não foi de consultoria, mas de prospecção e indicação em caráter de exclusividade de operações e convênios de crédito consignado, modalidade existente em todo o Brasil, fecha aspas. O Jacques Wagner diz que jamais participou de qualquer intermediação e que cabe à empresa dar explicações. O que é que você achou dessa fala do Jacques Wagner? Bom, Jacques Wagner assinou um pedido de CPI do Master, que foi encaminhado pelo próprio PT, né? E aí alguém pode dizer, bom, assinou sabendo que a CPI não seria instalada. Vamos ver. Há muito se fala da conexão baiana, né, do Banco Master, né? É também lá que operou o Augusto Ferreira Lima, conhecido como Guga Lima, uma figura que está aí nas investigações, criou o Credicesta, um cartão de crédito para servidores, que depois se associou ao Banco Master, fundou o Banco Pleno, que também foi liquidado, também foi alvo de operação. E há muito se falar, a hora que estourar o caso da Bahia, eu não sei se quando se falava de estourar o caso da Bahia, incluía essa questão. Obviamente, não dá para dizer, a empresa não trabalhava, não fazia nada para o Banco Master, e isso tudo, na verdade, era uma operação para encobrir recursos. A hipótese é essa, obviamente, não vamos nos enganar, né? Recursos enviados diretamente ao Jacques Wagner. Daqui a pouco nós vamos ver uma apuração da Andresa Matais a respeito desse negócio, né? Então, hoje, qualquer operação com o Banco Master fica parecendo que a pessoa está fazendo coisa errada, né? Vamos lá, o rapaz é casado, o enteado do Jacques Wagner é casado com essa moça, com a Boni. Ele é secretário do governo da Bahia. Ela tem uma empresa, sócia de uma empresa, que fazia a captação, pelo que se entende, de consignado, né? Operações de convênio de crédito consignado. Dizer que a vizinhança é agradável, obviamente não é, né? Fosse o Wagner uma pessoa privada apenas, e não tivesse vínculo nenhum, enfim, com política, com nada, e é claro que não se teria essa questão. Agora, você note, isso vem a público, e a obrigação do jornalismo, entendo isso, é publicar, até porque está comprovado que aconteceu, né? O Moisés Dantas, o sócio, está dizendo, somos sócios desde 2022, o serviço prestado não foi de consultoria, mas de prospecção e indicação. Vamos ver como isso vai, vamos ver se a Polícia Federal vai investigar isso em particular, se existe algum indício de irregularidade. Existindo algum indício de irregularidade, obviamente se vai procurar se tem alguma conexão com o senador, que é um figurão do partido, sem dúvida nenhuma, né? Pertence à cúpula do poder na Bahia, né? É um petista, enfim, do topo da cadeia alimentar do petismo. Bom não é, né? Por mais que... Vamos lá, qual é a avaliação que você vai fazer?
Não, isso daí é a nora e mais. O marido dela é secretário de Estado na Bahia, né? Portanto, é muita proximidade com o poder. Sempre que se fala de uma possível delação do Vorcaro, tem lá quais são as delações que poderiam atingir a direita, a extrema-direita. O Antônio Rueda, o Ciro Nogueira, o Alcolumbre, ou não sei o quê. Nós vamos falar disso daqui a pouco. E a delação que poderia atingir a esquerda? Sempre aparece o PT da Bahia, né? Não sei se a Polícia Federal vai fazer essa investigação em particular. Certamente isso vai agitar a CPI. E na Bahia também já apareceu o nome do ACM Neto, que vai disputar o governo da Bahia. Até agora vai disputar o governo da Bahia, de novo. ACM Neto é 3,6 milhões de uma consultoria que ele fez para o Banco Master, né? Então se pode dizer, o Banco Master, veja, ele atinge a esquerda e atinge a direita da Bahia. Jacques Wagner terá de explicar esses 11 milhões desde 2022. Aí diz, não, eu não, a empresa que explique, eu não tenho nada com isso, não participei. Embora haja um coro público que vai dizer, mas como não participou? Será que não sabiam quem você era? Não sabia quem era o seu enteado, secretário? Né? Então, e também você vai perguntar a Semineto, essa consultoria foi exatamente do quê? Né? Por um período ali, que foi. Então, é a contaminação do processo político, é o processo político sendo arrastado para aquilo que é inicialmente, na origem, um escândalo financeiro. Agora, note o seguinte, isso em particular, por que é que o Banco Master está sendo investigado? O Banco Master está sendo investigado, e por isso nós vamos para a matéria, para a coluna da Andresa Matais daqui a pouco. O Banco Master está sendo investigado porque se detectou que haveria irregularidades, que houve irregularidades na tentativa de associação com o BRB. Tentativa do BRB de comprar o Master. Então, havia lambança com títulos ali, e isso precisa ser investigado. Acontece que, a partir daí, né, saiu da esfera financeira com a operação da Polícia Federal, que pegou celulares, que pegou não sei o quê, e aí se vai fazer um mapeamento, como na música do Caetano, vamos pegar o mundo desde o fim. E pegando o mundo desde o fim, se pegaram todas as conexões do Banco Master com o mundo político, legais e ilegais. Mas aí, entre o legal e o ilegal, até que isso tudo vá para o leito, demora. Aconteceu a mesma coisa com a Lava Jato. Né? A Lava Jato era um negócio das empreiteiras e não sei o que, as empreiteiras comprando tudo, o mundo político, etc. E aí qualquer nome que aparecia ia parar nos jornais, ia parar no... Até que depois, quando as coisas se assentaram, muitas das acusações feitas não se comprovaram. Inclusive delações que foram feitas e que depois simplesmente não tinham nenhum lastro. Né? Mas e daí? Né? E daí? Até que se chegue lá demora. Né? Sempre que você tem uma operação desse tipo, esse esparramo, se pega tudo isso, aí vai tudo, aí aparece tudo, e depois, até que as coisas corram entre nos escaninhos devidos, demora. Né? Agora, evidentemente, não é um volume de dinheiro invulgar, né?
E também não são pessoas invulgares, porque afinal de contas tem um senador da República, que é líder do governo do Senado, tem um secretário de governo da Bahia, de Estado, né, do governo da Bahia, tem a nora do senador, tem o enteado do senador, né, e isso vai ter que ser devidamente explicado, não tem jeito. Né? Em havendo fundamento, havendo evidências de que sim, fizeram trabalhos para o Banco Master, muito bem. No processo criminal habitual, você precisa ter um indício de irregularidade para fazer a investigação. Quando começam esses períodos de caça, corrupção e tal, se inverte um pouco isso e aí se exige que a pessoa já prove de saída que é inocente, sem nem que tenha acusação muito clara. É sempre muito delicado isso. Mas isso está em curso. Né? Isso está em curso. É claro que se você for... Vamos quebrar o sigilo de todos os banqueiros e todos os empresários do Brasil. Imagine essa circunstância. Para saber suas conexões no mundo político. Eu não sei quantas pessoas parariam de pé. Né? Sem ter que ficar se explicando o tempo todo. Agora, cômodo, meu filho, cômodo realmente não é. Né? É muito incômodo. Né? E a partir de agora, é claro que isso vira um fio de investigação necessário, óbvio. Né? Não tem jeito. Aldo, a gente vai pular de um espectro da política para o outro, mas o assunto do meio é o mesmo, que é o Banco Master. Como você tinha dito, a Andresa Matais, aqui do Metrópolis, ela trouxe na coluna que o Antônio Rueda, que é presidente do União Brasil, afirmou a mais de um interlocutor que ele esperava ganhar bilhões caso o Master fechasse o acordo com o BRB. Eu vou reproduzir aqui, entre aspas, o que a Andresa escreveu. Abre aspas. A coluna apurou que Lula foi estimulado a atacar Vorcaro e o caso Master após ouvir de petistas da Bahia que o partido não seria arrastado para o centro do escândalo. Essa conversa assegurou que as investigações explodiriam Rueda, o presidente do PP, senador Ciro Nogueira e o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, uma trinca que daria suporte à eleição do opositor de Lula ao Planalto nas eleições deste ano. Juntos, União Brasil e PP concentram a maior força partidária do país. Fecha aspas. É isso, Reinaldo. Veja só, é a apuração da Andresa. Vou partir do princípio... Não, e não estou em nenhum momento desconfiando da apuração dela. Que eu estou dizendo, parto do princípio dessa apuração dela e desse texto dela. Né? Entendo as coisas acontecerem desse modo. Né? Vamos lá. Você certamente conhece, meu querido Rafael, a frase atribuída ao Garrincha, que segundo o Rui Castro, biógrafo, nunca aconteceu, mas a frase é muito boa. Né? Em 1958, a seleção ia jogar com a União Soviética e o técnico era o Vicente Feola. E aí consta no folclore que o Vicente Feola disse, bom, e aí é o seguinte, aí os russos vão fazer isso... chamando os russos, né, como se chama. Os russos vão fazer isso, e nós respondemos dessa maneira, e fazemos tal, e dá tudo certo. E aí o Garrincha teria indagado, e diz o Rui Castro, insisto, não há documentação a respeito, né? O senhor já combinou com os russos? Ou a gente já combinou com os russos? Você já combinou com o outro lado? Digamos que tenha havido esta... Eu parto do princípio de que a Andresa apurou bem, evidentemente, como sempre, e, portanto, está falando o que aconteceu. Teve, de fato, esse negócio... isso aí não pega a gente, né? E Rafael, aqui é importante que as pessoas atentem para o que eu estou dizendo assim com clareza. Ainda que não houvesse envolvimento de nenhum petista,
ainda que não houvesse ninguém do partido, do governo envolvido com isso, ainda, enfim. E ainda que se possa alegar o que é verdade, que a Polícia Federal está investigando, mais do que isso, essa Polícia Federal, ou a relação do Lula com a Polícia Federal, não é a que o Bolsonaro tinha. Não é? No dia 20 de abril de 2022, nós já exibimos o vídeo aqui, ele disse com todas as letras que ele ia trocar o comando da Polícia Federal, especialmente do Rio de Janeiro, né? E disse até, eu não vou esperar alguém lá na ponta, ele usou o verbo zoder, né? Zoder os meus filhos ou os meus amigos para trocar. Eu vou trocar. E se não quiser que troque, eu troco o ministro. Isso foi 22 de abril de 2020. No dia 24 de abril caiu o Sérgio Moro, que pornograficamente era o ministro da Justiça e da Segurança Pública dele. Eu digo pornograficamente porque foi o ministro, foi o juiz que conduziu a Lava Jato, do modo como a gente conhece e veio a público, né, que mandou prender o Lula, antes mesmo do trânsito em julgado. Sim, o Supremo então permitia, mas não obrigava, né? Ele prendeu e em novembro de 2018 aceitou o convite para ser ministro, foi ministro e deu no que deu, né? E o Bolsonaro interveio na Polícia Federal. Não existe essa intervenção na Polícia Federal no governo Lula. A Polícia Federal está trabalhando. O Lulinha é um investigado neste governo. O Bolsonaro claramente atuou para blindar o filho dele quando presidente. Dito tudo isto, esses são fatos, assim. Então você pode pegar uma planilha, chame um contador, vamos botar um contador nessa história. Chame um contador e fala assim, coloca na planilha aí, essa história do Master, lista de pessoas que são do nosso campo, não estou dizendo que o PT fez isso, estou dizendo se fizesse. Lista de pessoas que estão no nosso campo, lista de pessoas que estão no campo adversário. Tem mais pessoas no nosso campo ou mais pessoas no campo adversário? Tem muito mais pessoas no campo adversário. Então, essa investigação pode nos ser útil. Insisto, não estou dizendo que a Polícia Federal tenha sido instrumentalizada assim. Eu acho André Rodrigues uma pessoa séria. Não acho que foi instrumentalizada assim. Embora a Polícia Federal tenha uma estrutura independente, os delegados não têm uma relação de subordinação no que diz respeito à investigação. Agora, querido Rafa, isso é uma tabela de contabilidade. Existe uma outra coisa que se chama sociologia, existe a informação histórica, né? Existe o nunca pouco citado neste programa, a metafísica influente do Humberto Eco, né? Toda a investigação muito ampla, muito grande, muito barulhenta, muito estrepitosa de corrupção, atua contra o status quo, atua contra o poder de turno. Isto é invariável, não tem como. Seja essa investigação de corrupção sustentada em fatos reais, seja essa investigação sustentada em crispação política. Uma investigação de corrupção sustentada em crispação política, a de 1954, Carlos Lacerda, Mar de Lama, Getúlio mergulhado, e depois a gente sabe o que aconteceu, né? Enfim. Sim, a direita navega muito bem nesse negócio, mesmo que ela tenha os seus. A UDN passou anos atacando
o mar de lama no Brasil, e poucas pessoas se meteram tanto no mar de lama como os udenistas. Inclusive Lacerda, que depois foi caçado por corrupção pela ditadura. Ainda que a insatisfação com ele não fosse essa, né? Mas a acusação é, né? Ele que ajudou a dar o golpe. Vamos para 1964. 1964, atenção, a subversão era assim, precisamos, os comunistas, o não sei o quê. O outro pilar da justificativa do golpe foi combater corrupção. Isso está, inclusive, nos preâmbulos dos atos institucionais que legalizaram, né? Eu odeio que se faça isso e fiz, que legalizaram o golpe, que tentavam dar uma aparência institucional, tanto é que foi um ato institucional, né? Se você olhar, isso está no AI-1, isso está no AI-2, isso está no AI-5. O AI-5 chega a falar em verdadeira democracia, até, veja você que coisa bonita, né? Pegue o Brasil de 2013, aquela maluquice inicial, que foi a extrema esquerda indo para a rua, movimento passe livre, não sei o que, nada do que está aí, não tardou para que virasse um movimento anti-establishment, mas anti-establishment em sentido amplo com viés de direita. Eu me lembro de uma manifestação em que esquerdistas foram expulsos da rua, né? Não se queria ninguém de esquerda, não, né? Depois veio a Copa, aí eu quero hospital como Copa, veio Lava Jato em 2014 e veio o Jair Bolsonaro em 2018. Mas o mensalão, o Lula se reelegeu. Bom, a economia era outra, o Congresso era outro, e os poderes do presidente eram outros, né? Já no caso da Dilma, a reeleição dela já bateu na trave, né? E ela teve um veto derrubado logo depois de ser reeleita. Então, ainda que isso que a Andresa tenha apontado tenha acontecido desta maneira mesmo, e não estou desconfiando, estou partindo de uma hipótese, aí teria que ter combinado com os russos, né, meu filho? Toda investigação, ainda que fossem todos puros como as flores, é sempre contra o establishment. Ignorar isso, se alguém ignorou, na hipótese de que tenha ignorado, é ignorar a história, é ignorar a sociologia, é ignorar os fatos.